Noite a todos. Eu estou bem contente de estar aqui com vocês. Estava comentando agora que o Uni foi o primeiro lugar que eu dei aula em 2003, há 17 anos atrás. E voltando de Barcelona, né, que eu estou agora em Barcelona, eu estava voltando de um mestrado em Barcelona e o Uni foi o primeiro lugar que me recebeu, né? Que confiou em mim aí para transmitir um pouco de conhecimento e de experiência. Então, 17 anos depois, eu aqui em Barcelona, também compartilhando um pouco com vocês. Só me apresentar rapidamente, tenho uma trajetória bem multidisciplinar, criativa publicitária, fui a primeira a inovar na área de interatividade em Belo Horizonte. Em 2001, eu criei o primeiro departamento de internet numa grande agência, na RC. Então, a partir daí, eu tive uma trajetória bem de experimentação. Então, trabalhei com arte interativa, performance, intervenção em espaço público, e agora, justamente, eu estou aqui fazendo um pós-doutorado e eu pesquiso muito as dinâmicas contemporâneas, né? Dinâmicas de produção e de recepção, pegando tendências, pegando um estudo contextual, estudo a partir da antropologia cultural também. E aí, conversando um dia com a Joana, a gente estava justamente, né, entre tantas conversas que vão acontecendo aí, né, sobre tudo que está acontecendo, sobre as tendências, sobre os fenômenos. Aí a gente veio a ideia de eu organizar um pouco essas reflexões. Eu ando participando de muitos eventos, assistindo palestras, né? A gente fica nessa produtividade assim diante da tela. Então, vim aqui para compartilhar um pouco dessas reflexões com vocês. Já a partir do que eu venho experimentando, eu fui fazendo algumas escolhas aqui para esse nosso momento. E uma coisa que é importante, eu acho que é o momento de você conseguir separar um pouco esses espaços, tempo, que a gente está agora lidando muito com isso, né? Porque a gente está na frente do computador, a gente se diverte, muita gente até, né, já caminha para interações sexuais, né? Já estou sabendo, assim, tem vários amigos que já me contaram que já fizeram sexo virtual, aquela coisa, né, gente? Então tem de tudo. Você trabalha, você faz sexo, você assiste um filme, você participa de uma reunião seríssima, né? Então, agora a gente vai tentar chegar, né? A gente fazer meio que uma chegada para esse momento, lembrando do título dessa palestra, né? Pocket Apocalipse, que é eu fiz uma poesia a partir disso, né? Essa coisa assim aí, né? É um apocalipse, não é? Como é que é essa coisa de ciclos, de fechamento de ciclos, abertura de outros ciclos? E aí eu vou colocar uma musiquinha para a gente chegar. Eu acho que é a música mais apocalíptica que eu conheço. E eu quero que vocês, enquanto acontece a música, né, aterrissar um pouquinho para esse momento, para essas reflexões, né? E eu queria que cada um pensasse numa palavra que represente o seu estado atual no momento e aí vai compartilhando no chat. Né? Então, é o seu estado no momento, enquanto a gente inspira, expira. Quase pensei em fazer uma meditação coletiva aqui, que eu já participei de várias, mas eu achei que era too much, então eu só vou colocar a musiquinha mesmo, inspirar, expirar, né? Ficar confortável e para a gente refletir um pouco sobre esse momento. Tá? Então, vamos lá, vou colocar uma partezinha da música. Os mais antigos conhecem. Né? Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim
da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da Cande de Noé. Olha, meu amor, no final da Odisseia terrestre, sou Adão e você será. E a pequena Eva, o nosso amor não se relacionar. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E quando bem alto, me abraça pelo espaço e solte, e volte pro meu corpo e me dá a força pra viver pelo espaço distante. Afinal não há nada mais. Muito bom. Bem, eu agora vou compartilhar minha tela. Nossa, com vocês. Gente, radioataques. Essa época eu estava no Cefet. Nossa, gente, Nossa, há 10 milhões de anos. Eu nem me lembro, gente. Ó, eu vou... eu já estou compartilhando a tela, é isso? Olha, eu acho Já, que ué. não. Que ótimo. Então tá, gente. Então vamos lá. Vou colocar aqui no modo. Então aqui o título, né? E aqui reforçando esse check-in, né? Reforçando essa chegada para esse momento, né? A gente tentar realmente separar um pouco os espaços, né? E aí eu convido vocês a refletir um pouquinho e talvez nem agora, mas durante a palestra e soltando palavras aí no nosso chat sobre o seu momento agora, seu estado de espírito, né? Aí a gente vai tendo um pouco uma memória coletiva que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Aqui tem alguns pontos que eu acho que sintetizam esse recorrido aí que a gente vai fazer. Primeiro, uma reflexão individual, né, que eu coloco para vocês, porque a partir, né, de tudo que vem acontecendo, de todos esses desafios, né, que a gente tem dentro de casa, que a gente tem na nossa mente, que a gente tem em relação ao mundo, como que você se vê aí, né, a partir dessas maneiras de lidar com uma crise como essa, de oportunidades que você pode estar aí identificando, visualizando, seu próprio estado mental, seu estado psicológico, emocional, né? Então é importante olhar um pouco para si também, né? Porque a gente vai falar sobre contexto, macro e micro tendências, né? Mas você vai se posicionando aí no meio desse macro, né? Pensar também no seu micro-universo aí, sendo afetado a partir de um acontecimento global, né? Que eu acho que todo mundo aqui, eu acho que é a primeira vez que a gente está lidando, né? Com algo dessa dimensão. Uma outra questão é a questão das novas tecnologias e também esse processo, né, de inserção de novas tecnologias nas sociedades e como que, né, a gente vai se adaptando e também nesse contínuo processo de experimentação. A gente vai falar um pouco sobre isso. A outra questão também é refletir um pouco sobre as necessidades, né? As nossas necessidades nesse momento, como que elas foram transformadas, né? E como que isso também afeta o nosso comportamento de consumo. No meio disso tudo, né, como que as marcas estão se comportando, né, como são essas respostas das marcas,
como que elas estão entrando nesse processo de colaboração com a sociedade no momento de crise, e aí vão vir algumas tendências que estão se consolidando a partir, né, de uma série de pactos que vêm sendo feitos em nível global, né? Aqui eu fiz um mosaico, né, o que eu estou falando de olhar um pouco para si, identificar suas próprias tendências, né? O seu comportamento durante esse processo aí de confinamento. Então, é possível a gente ir visualizando um pouco, né? Assim, por exemplo, gente, é uma mistura de vários, né? Mas eu tô totalmente Age of Aquarius, eu tô no momento, assim... eu acho que a era de Aquário está chegando, eu estou caminhando para a sustentabilidade, estou bem nessa linha mesmo, né? Até direcionando meu trabalho para a responsabilidade das empresas, como que as empresas atuam nesse contexto, de uma forma criativa, pensando criatividade como solução. Né? Aí eu peguei, tem lá a moça lá fazendo crossfit dentro de casa, né? Então tem muita gente aí que está nesse momento também. Olha, gente, eu estou na quarentena, eu não vou entrar naqueles memes que eu acho que são os mais comuns do povo no final da quarentena, né? Com 20 quilos a mais, né, gente? Que eu acho o fim da picada, né? Aí tem também, eu me encaixo muito nesse tipo que vê uma série inteira no fim de semana, né? As 3 temporadas, né? Então, a gente tem esse processo também. Tem as pessoas que viram chefe dentro de casa, começam a experimentar receitas. Tem aqueles que começam a devorar livros e mais livros, né? Todos aqueles livros que a gente comprou e não teve tempo para ler. Tem as pessoas que estão ressuscitando suas plantas, né? Que também é um processo bacana, até de consumo mesmo. No consumo, a gente tem todas as besteiras que muita gente está comendo desde a adolescência. Outro dia, eu peguei uma vizinha minha falando no telefone: menina, agora eu estou comendo tudo que eu comia na adolescência e eu não tinha coragem de comer de novo. Sucrilhos, né? Aqui tem o cacalate, não sei o quê. Aí tem essas pessoas também. Tem os apocalípticos, né? Que é esse que eu coloquei aí com a cidade destruída, com o ônibus, né? Então, eu tenho aquelas amigas que só compartilham coisa ruim nos grupos. Esse processo de você, né? Essa mesma mulher sentada diante do computador o dia inteiro, porque, né? Tem um momento que ela está trabalhando, tem um momento que ela está numa festa online. Tem os gamers, que eu acho que nessa turma deve ter também, tem aqueles que adoram ficar sem fazer nada, então, enfim, né? Aqui tem uma série de comportamentos que vêm sendo observados, de tendências comportamentais, misturadas também a um estado de espírito, né? Que eu acho que isso também acaba refletindo um pouco, né? E aqui eu tenho umas palavras-chave que eu acho que são bem importantes nesse processo, né? Que o cuidado ele está aí recorrente, né? Então tem aquele processo de autocuidado. Então, o que a gente vê eu mesma, né? Frequento muito meditações guiadas, yoga, uma série de cursos online que as pessoas estão fazendo, né? Então tem muito isso de se voltar para si, né? A gente naquele ritmo de vida frenético, né? Que você não para, de repente as pessoas ao parar elas estão mais atentas a si mesmas, até essa questão da saúde, né? Assim, você se preocupar realmente com a sua saúde, né? Tentar mudar hábitos alimentares. Tem a questão do cuidado do outro. Então, assim, eu acho muito bonito, né? Todo o cuidado que a gente está tendo com os nossos idosos, né? Com os nossos pais, os nossos avós. Então, isso é algo que eu acho super bonito, né? Eu acho que é um comportamento que tem que ser valorizado mesmo, até para o respeito, né? À quarentena.
o cuidado da casa, que assim, já vi vários vídeos e memes, né? As pessoas, gente, eu nunca limpei tanto a minha casa, né? Eu encontrei roupa de quando eu era bebê, né? E as pessoas, né? E aí uma amiga minha, Fernanda, eu comprei a cadeira que eu tinha que ter comprado há 50 anos atrás, porque eu já estava indo no quiropata, porque minhas costas, finalmente ela comprou uma cadeira para poder trabalhar dentro de casa, né? Então, tem toda essa, você cuidar do seu espaço, né? Que é aquele espaço que você está ali o tempo inteiro. E o cuidado do planeta, né? Que está muito dentro aí dessas tendências que eu estou reforçando, né? De toda uma questão de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social, de sustentabilidade. E aí, né, eu acho que alguns dos vídeos mais recorrentes e fotos que chegaram para a gente, aqui em Barcelona, por exemplo, javalis no meio da Avenida Diagonal, javalis desceram das montanhas e estavam pelas ruas, né? O clássico dos golfinhos nos canais de Veneza, que até hoje eu não sei se é verdade, se não é. Golfinhos, vários golfinhos, né? A Baía de Guanabara, gente, com peixes, água transparente, né? E aí tudo isso faz a gente realmente rever uma série de comportamentos nível humanidade, né? Nível global. Então, isso que eu acho bem interessante, né? Essa coisa do micro, né? Do seu próprio universo, do seu universo mental, e o macro, que é, né? todo esse cenário aí que está sendo transformado a partir, né? de uma ameaça a esse principal ocupante do planeta, né? Que domina o planeta. Um fato que a gente observa, e todos os estudiosos de tendências, eles vêm levantando esse aspecto, é que crises aceleram tendências, né? Então, a gente percebe realmente algumas tendências que estavam aí já em processo, com uma crise desse nível, elas podem, né, elas podem ser acentuadas, né? Então, no estudo de tendências, a gente tem essa base que é o contexto, isso a gente pensa temporalmente, né? Então, um contexto é ali entre 10 e 20 anos, né? Que ele vai se configurando. Aí tem as macro tendências, né? Que é entre 5 e 10 anos, e as micro tendências que estão ficando cada vez mais micro, que a gente consegue identificar uma micro tendência com semanas de pandemia, a gente já consegue identificar essas micro tendências se consolidando. Então, o que eu optei, porque a gente tem várias maneiras de ir classificando essas tendências. Então, como aqui a gente está no ambiente de comunicação, eu fui pegando alguns conceitos, né, que são importantes, né, nos estudos da comunicação, e que eu estou linkando com essas microtendências que estão se reforçando no nível contextual. A primeira de todas, né, que é um conceito aí que a gente observa, né, muito em sala de aula, né, que é a inteligência coletiva, que eu, assim, gente, eu sou uma que está no nível já de contexto, já está consolidada, né, o Pierre Levy, desde o início dos anos 2000, ele vem colocando esses aspectos, né, de como que a sociedade ela vai se reorganizando a partir da digitalização, né, de todo esse comportamento em rede. E um aspecto muito próprio dessa classificação, digamos, a partir de uma inteligência coletiva que vem sendo formada, é essa união da colaboração com a competição, que eu gosto muito, né? Então, o melhor exemplo é essa corrida, né, para encontrar a vacina do Covid. Então, você observa entidades, celebridades, institutos de pesquisa, né, países, né, que vão se unindo aí, que vão colaborando um com o outro, mas também dentro de um ambiente de competição,
né? Então, quem que vai, né? Quem vai ser o primeiro que vai conseguir realmente consolidar uma vacina, né? E aí não vai ser só uma empresa, né? Provavelmente você vai perceber que tem ali um coletivo, né? Formado por cientistas, formado por corporações, formado por órgãos governamentais, né? Que é muito característica desse processo de uma formação de uma inteligência coletiva. De uma maneira mais irreverente, né, que eu amo, que a gente podia ficar o tempo inteiro só olhando todas os perfis de Instagram, os memes que vão sendo criados, né? Então, assim, no Brasil, então, nem se fala, né? Eu trouxe alguns exemplos, assim, né? Porque a gente acaba, já que eu que estou preparando a apresentação, eu amo cachorro, então eu coloquei aqui, né? Que eu amo esse perfil do Instagram, gente, que eu... Nossa, meu Deus, eu piro, assim, né? Que é o Dogs Working from Home. Então, eu peguei o inicinho desse perfil, os primeiros cachorros, e aí você entra lá, tem milhares, né? Então, as pessoas entram nessa dinâmica, né, de uma criação coletiva, né, de uma inteligência coletiva que é possibilitada através de uma plataforma, né, através de uma dinâmica de rede. Então, aí depois vocês podem entrar, se vocês ainda não conhecem, é um mais bonitinho que o outro, eu adoro, né? O outro fenômeno que também, assim, eu peguei bem o início, que foi uma iniciativa do Thyssen Museum, e eles começaram a convidar as pessoas a fazerem as suas versões de pinturas de quadros famosos. Então, assim, também são milhares, assim. Aí você pergunta, são artistas? Tem artistas e tem pessoas simplesmente que se permitem expressar a sua criatividade dentro já de uma plataforma, dentro de uma linha que é dada. Então, você tem uma condução ali daquela experiência, você tem uma proposta muito clara, né? Uma proposta que permite essa criação de séries, né? Que é muito própria da inteligência coletiva. E aí você vai ver esse mesmo... Eu esqueci o nome desse quadro desse moço que se matou na banheira. Mahat. Esse é um dos campeões, assim, tem várias versões desse, assim, é uma coisa de louco, né? E aí você observa, né? Eu até ia colocar, mas eu falei assim, não vou colocar tudo. A gente lembra do Walter Benjamin, né? Assim, os calouros na teorias da comunicação, assim, a gente sempre tem, né? O Walter Benjamin, a obra de arte na era da sua reprodutividade técnica, né, gente? Esse título, a gente precisa de anos para falar isso direito sempre, né? Mas eu custei, eu confesso. E aí eu acho muito interessante, Walter Benjamin deve estar jogando confete no céu, não sei, que ele deve estar emocionadíssimo, né? Porque ele falava da aura, né? da obra de arte, né? Já se dizia que ela perdia a aura nessa replicação, né? Imagina agora, né? Ela vai ganhando milhões de outras auras, né? Assim, cada apropriação que é feita é um reforço na aura da obra de arte. Eu amo isso no contemporâneo. Eu posso dizer que levanto a bandeira da contemporaneidade. Esse também, o Covid Art Museum, é uma iniciativa aqui da Espanha. Eles também, eu peguei bem o comecinho, e aí eles vão juntando todas as criações que são feitas a partir do Covid, né? Então tem a Vênus com a marquinha da máscara, eu amo a Noviça Rebelde. Gente, como surpresa, assim, né? Não posso, né? Um dos trabalhos que estão no meio, que eu acho maravilhoso, né? Que o Covid Art Museum e o Art in Quarantine, eles misturam
super artistas como Banksy, que a gente está vendo agora, com calouros na teorias da comunicação, assim, a gente sempre tem, né, o Walter Benjamin, a obra de arte na era da sua reprodutividade técnica, né, gente? Esse título, a gente precisa de anos para falar isso direito sempre, né? Mas eu custei, eu confesso. E aí eu acho muito interessante, Walter Benjamin deve estar jogando confete no céu, não sei, que ele deve estar emocionadíssimo, né? Porque ele falava da aura, né? da obra de arte, né? Já se dizia que ela perdia a aura nessa replicação, né? Imagina agora, né? Ela vai ganhando milhões de outras auras, né? Assim, cada apropriação que é feita é um reforço na aura da obra de arte. Eu amo isso no contemporâneo. Eu posso dizer que levanta a bandeira da contemporaneidade. Esse também, o Covid Art Museum, é uma iniciativa aqui da Espanha. Eles também, eu peguei bem o comecinho, e aí eles vão juntando todas as criações que são feitas a partir do Covid, né? Então tem a Vênus com a marquinha da máscara, eu amo a Noviça Rebelde. Gente, como assim, preço, né? Não posso, né? Um dos trabalhos que estão no meio, que eu acho maravilhoso, né? Que o Covid Art Museum e o Art in Quarantine, eles misturam super artistas como Banksy, que a gente está vendo agora, com o Alfredo, que teve uma ideia genial na casa dele, né? E fez a sua própria versão da Mona Lisa, né? Com tomate e pepino, sei lá, né? E o que eu acho interessante, né? Tem a intervenção que o Banksy fez no banheiro, né? Então, o Banksy, né? Que é um dos artistas contemporâneos, né? Que está o tempo inteiro levando arte para a rua, né? Assim, ruas do mundo inteiro, a gente tem intervenções dele. E ele, os dois trabalhos dele durante a quarentena foram indoor, né? A gente tem várias obras de artistas que fazem street art pelo mundo inteiro, né? Mas o Banksy optou, que eu achei muito interessante, inclusive, ele não fez nada na rua. Ele fez no banheiro da casa dele, e esse menininho, né, que jogou o Batman, né, e o Super-Homem no lixo, ele tá... A heroína dele é uma enfermeira, né? E esse quadro ele apareceu no hospital na Inglaterra, né? Então o Banksy ele está respeitando a quarentena, né? Um artista de rua aí dentro de casa. Um outro fenômeno, né, que a gente observa muito e que está dentro de uma análise feita por Deleuze, né, que é também um estudioso que é muito incorporado aí nas faculdades de comunicação, é o valor social das imagens, né? Já tem um tempo já, tanto é que o Deleuze observou isso nos anos 70, como que essa maior acessibilidade à tecnologia, né? Então, câmeras, celulares, computadores, que você pode gravar, que você pode editar, né? E você já tem um meio de difundir essas imagens que você mesmo produz, né? Toda essa acessibilidade que a gente tem aos meios de produção, isso vai interferir na estética geral, né? Do que está sendo produzido mediaticamente, né? Nos meios. Então, quando começa o cinema, a televisão, você tinha um aparato caríssimo, né? Tinha que ter uma equipe enorme e câmeras, né? As ilhas de edições eram salas inteiras dedicadas a isso, né? Então, realmente, né? Quem podia produzir, né, eram só, né, as grandes produtoras, estúdios de cinema e de televisão. E a gente era
meramente espectador, né? A partir do momento que esses meios vão ficando cada vez mais acessíveis, né? Então a gente tem muito esse impacto nessa estética. Então o cinema, a televisão vão incorporando cada vez mais essas imagens que são produzidas pelos antigos espectadores, né? E o Deleuze ele observa que é esse valor social. Então, o case que eu trouxe, que eu não vou mostrar o vídeo, porque eu já passei por várias experiências que vai mostrar o vídeo e trava, e ninguém. Aí eu decidi, não, eu vou contar, e aí tem um link, né? Se a Joana deixar, eu disponibilizo a apresentação para vocês. Ó, Que aí vai ficar fácil para fazer o maravilha. trabalho, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu gosto muito dessa campanha que o Hermes Pardini fez agora para o coronavírus, né? Que tem tudo a ver com o que eu estou falando, e várias outras marcas estão o tempo inteiro fazendo isso, que é convidando, né, os seus clientes, o seu público, né, para colaborarem enviando seus vídeos. Isso a gente está cansado de ver, meu Deus do céu, né, gente? Assim, não precisa nem ficar falando de todos os exemplos em que o espectador se torna a atração principal, né, que não é mais o público, todos os reality shows, né, todas esses espaços que os telejornais têm, que os programas têm para a gente ver os vídeos que foram feitos pelos espectadores. E o Hermes Pardini convidou, né, lançou um convite nas redes sociais para as pessoas mandarem os seus vídeos cantando na janela lateral do Loborges, né? Então, se vocês não conhecem, eu canto na janela lateral, no quarto de dormir. Agora eu não sei mais a letra. Então, foi um sucesso. Então, gente do mundo inteiro mandou seus vídeos, artistas, tem o Loborges cantando na janela dele e tal. E aí a gente tem um videoclipe que ficou super, super interessante, que é justamente isso. São câmeras completamente diferentes, enquadramentos, câmera tremendo, gente cantando mal, né? Então, assim, não tem mais aquele tipo de perfeccionismo, né, estético, né, aquela produção impecável, né? E o que é interessante é justamente isso, né? Essa rede aí também entra na inteligência coletiva, né, na criação coletiva, essa rede de pessoas que está ali, cada um fazendo a sua colaboração, sem ter um preciosismo estético ou técnico, né? Então, eu acho um case interessante para demonstrar isso. Uma outra tendência, né, que se reforçou drasticamente, né, que está dentro desse termo que o Foucault, né, que também é outro autor que o povo da comunicação e da filosofia adora, né, que é a sociedade do controle, né? Então, né, todos esses dispositivos aí que a gente tem para controlar a vida um do outro. Então, a gente tem, né, dentro desse fenômeno do Covid, né, justamente essa aceleração de novas tecnologias para esse controle, né, da população. Então, tem na China, por exemplo, drone, né, que ficava mandando o povo ir para casa, monitorando as pessoas. Na própria China tem esse aplicativo que você consegue identificar onde tem gente infectada, né? E aí eu coloquei para a gente rir um pouquinho esses capacetes na Índia, gente, capacetes de coronavírus, né? Os indianos com essa tecnologia super avançada, né? Para assustar as pessoas e tal. Ele tem também umas imagens que eu não trouxe, que são a polícia indiana com vara batendo no povo, mandando o povo ir para casa, né? Essa tecnologia super avançada, né? Da vara, né? Batendo nas pessoas. E a gente começou, né? Eu tenho amigos que são assim, todo mundo tem, né? E aqui nessa sala, com certeza, temos pessoas que fica ali o tempo inteiro, ó, fulano saiu 2 vezes para ir na padaria hoje,
né? Eu tenho vizinho que tá ali monitorando, fica monitorando ali quantas vezes que vai no supermercado, saiu para comprar um pão, como assim? Que absurdo, né? Então, a gente, nessa cultura do controle, da vigilância, num momento de coronavírus, né, a gente percebe como que isso se intensifica, né? Eu lembro um dia que eu saí para dar uma volta maior do que podia, porque aqui a gente pagava multa de 600 euros se estava na rua aí dando sopa, e eu vi uma flor maravilhosa, meu Deus, a primavera chegou, que lindo, mas eu não podia publicar, porque eu sabia que se eu publicasse no Instagram, né, ia ter um monte de gente que ia cair em cima de mim, porque, ué, Fernanda, como assim você está dando sopa aí na rua, passeando, tirando foto de flor e o povo morrendo, né? Então, é bem dentro dessa questão que a gente está colocando da sociedade do controle. Um outro conceito, né, que aí eu acho que esses autores não estão aí à toa, né, porque eles são realmente, né, estudiosos e pesquisadores que conseguem aglutinar uma série de tendências e fenômenos nesses termos, nesses conceitos, né, é a modernidade líquida do Bauman, né, que é outro autor também muito utilizado. E aí o grande fenômeno é essa digitalização desenfreada, essa intensificação, né? Então a gente agora, os corpos foram digitalizados, a gente está a um passo do holograma, né? A gente está a um passo do holograma. Então, a gente agora é isso, os shows e cursos e festas, né? E aí a gente observa como que essa tecnologia, né? Por isso que eu falo a crise que está intensificando essas tendências, né? Porque aí, de repente, a gente, em um mês, a gente já tem o Zoom, por exemplo, né? Com novos features, né? Novas ferramentas, vai aperfeiçoando, né? Então, é bem dentro dessa linha mesmo, né? Como que o digital agora, né, virou realmente a nossa realidade, né? É a verdade. E aí, isso está muito ligado com outro clássico, né? No primeiro período aí, calouros, não sei se vocês já conheceram o nosso queridíssimo McLuhan, né? Então, o McLuhan, falando sobre como que as novas tecnologias e os novos meios, né, eles trazem esses desafios, né, de adaptação, de domínio daquela linguagem, e aí ele vai observando, né, como que a cada nova tecnologia já existe um background que prepara para aquela nova tecnologia, bem dentro dessa rede mesmo, né? Então, aqui, esse gráfico eu achei muito bacana para a gente ver esse ritmo de aceleração, né? Que é bem próprio de uma sociedade que vai sendo paramentada por todos esses novos meios e ferramentas, né? Que trazem consigo esses desafios aí de experimentação. Então, por exemplo, o jornal, né? Que demorou 400 anos, né? Para chegar nesse alcance mundial, né? Porque também tem muito essa questão desse alcance, né? De realmente fazer parte ali da dinâmica social. E aí a gente vai telefone, o celular, as redes sociais, e aí vem o TikTok, que assim, gente, em um mês eu fiquei impressionada, assim, né? E como que a gente rapidamente a gente já aprende, né? Então, todos os novos aplicativos, eu fico impressionada, né? A gente baixa um aplicativo, a gente já entende como que ele funciona assim rapidamente, né? O sistema cognitivo ele já está ali, ele está sendo estimulado o tempo inteiro, então esse processo de adaptação, de familiarização e de experimentação, né, ele já está meio que introjetado, né? Essa meninada aí, então, né, nem falo nada, né? Eu me acho super esperta, aprendo rápido, mas, assim, realmente não pode nem comparar, né, gente?
E aí eu trouxe, né? Isso até eu vi numa outra palestra que eu achei uma coisa impressionante, que é um dado de 2020, né? O que acontece na internet, né? Aí pelas redes em 1 minuto, né? Então, quantos logins no Facebook, né? Quantas visões, né? 4,7 milhões de visualizações no YouTube, né? 1.400 downloads no TikTok, é uma loucura, né? Então, é uma velocidade, né, incrível, que aí, né, vem essa ideia que o Bauman colocou também, né, dessa sociedade líquida, né, que não tem nada fixo, não tem mais aquela estrutura ali que te força a se moldar ali a ela, né? É bem esse jogo, né? Assim, de como que vai fluindo, né? Até a gente chegar nesse momento que a gente já consegue ali baixar um aplicativo e rapidinho a gente está mexendo nele tranquilamente. Outro termo que foi muito intensificado pelo Covid é o glocal, né? E ele até vem de um outro termo que é do McLuhan também, que é o aldeia global, né? Que o McLuhan já percebe todo esse processo de globalização, né? Porque eu lembro muito a gente falando como que tinha um delay no Brasil em relação aos Estados Unidos, né? A gente observava isso, né? Uma tendência, algo que surgia nos Estados Unidos, demorava para chegar no Brasil. Hoje em dia a gente já tem isso muito simultâneo, né? As tendências, esse comportamento global, né? Graças a toda essa rede tecnológica, né? Que conecta todo mundo ao mesmo tempo, a gente tem essa situação que já tinha sido observada pelo McLuhan, mas agora a gente tem esse fenômeno, né? Que é bonito, né? Que está dentro de uma tendência de sustentabilidade, que é essa questão do local, né? De valorizar o local, né? Economia circular, o comércio de proximidade, o consumo responsável. A gente tem essa criação de grupos de consumo, tem hortas comunitárias, né? Então, você valorizando, né? Toda a prática mais artesanal. E isso tem muito a ver também com esse fator da segurança, né? Você se sente mais seguro se você está comprando de quem você conhece, né? Então, a gente tem muito isso também, né? Então, é outro termo, né? Outra grande tendência que a gente vê se intensificando aí nesse momento agora. Eu gosto de trazer também, que outro dia também uma analista de tendências ela trouxe, né, a pirâmide de Maslow, que ela categoriza, né, as necessidades do ser humano, né? Então, a gente tem na pirâmide aquela necessidade mais básica, né, que é a necessidade fisiológica, e que foi a primeira, né, que a gente viu sendo afetada, né, pela pandemia, né? Então, as pessoas correndo no supermercado, né, para armazenar comida, né? Vem toda aquela dinâmica meio bunker, né, de guerra e tal. Então, a gente já percebeu, porque é aí que a gente percebe, não, mas eu preciso comer, né, gente? Aquele medo, né, de não ter nada no supermercado, né? E no início, aqui em Barcelona mesmo, assim, tinha momentos que não tinha algumas prateleiras completamente vazias, né? Então, aí você vê a coisa afetada, né? A outra necessidade é a necessidade da segurança, né? E que é também, né, quando veio toda essa questão da pandemia, né, da minha segurança, né, de se sentir ameaçado, esse inimigo invisível, né, um vírus que mata, né, então as pessoas, aí vem todo esse consumo de produtos de limpeza, né, de máscaras, né, para segurança, para sua saúde, né. Aí depois vem essa necessidade social, né, que também a gente observou, né, como que é o grande fenômeno. Eu mesma, assim, eu fiz festas que eu nunca faria se não fosse a pandemia, com amigos meus que estão em vários
cantos do mundo, né? Galera de BH e tal, de repente a gente fazendo festa online, né? Todo mundo se reencontrando, ex-namorado ligando, querendo saber como é que eu tô, né? Um primo que eu não falava há anos, né? Então, de repente, a gente percebe isso também, né? Assim, essa necessidade de se sentir pertencente, né? De se sentir acolhido, né? Porque está todo mundo separado, então você vai buscar isso, né? E aí o Zoom bombando, né? Enfim, né? A gente está observando isso. A outra necessidade é essa necessidade da estima, né? De você ser reconhecido, né? De uma realização profissional, né? Mais ligada ao profissional, né? Então, aí o que as pessoas fazem? Vão fazer cursos que elas não tinham tempo para fazer, né? Vão tentando se aprimorar em alguma coisa, né? Que aí vem toda aquela pressão para ser produtivo, né? Que logo no início era uma loucura, né, que você tinha a agenda, era tipo assim, de manhã aula de yoga, aí você tinha uma reunião, aí ia fazer um curso de astrologia grátis, né? A gente começa a aparecer um monte de curso grátis e tal, porque aí você também, né? Poxa, eu vou aproveitar para me aperfeiçoar, né? É importante. E a ponta da pirâmide são essas realizações pessoais, né? Que hoje em dia a gente tem muito também esse tipo de prática, né? Mindfulness nas empresas, né? Toda essa questão do coaching, né? O seu desenvolvimento pessoal. Então, é aí que é o momento que as pessoas param, né? Que a gente está falando o tempo inteiro, né? Nas conversas, assim, nossa, gente, estou agradecendo. Quantas pessoas que eu escutei falando assim, nossa, estou agradecendo muito ao coronavírus, porque finalmente eu parei para pensar sobre a minha vida e tal, dei uma redirecionada, né? Então vem todo aquele momento de olhar para si, né? De desenvolver realmente, né? As aptidões que fazem parte do seu propósito, né? Então, eu acho muito interessante a gente ir observando, né? Como cada degrauzinho ali da pirâmide também vai avançando a partir de um momento de crise generalizado. Aí eu trouxe, né? Eu fiz um estudo, né? Dos produtos que são mais consumidos agora na época do coronavírus, né? Então tem aquele básico que as pessoas comprando enlatados, né, gente, empilhando, né, lata de feijão, sopa Campbell, não sei, né? Então é um fenômeno nos supermercados, né? Chocolate, muito biscoito, né? Como eu estava falando, todo esse aparato de produtos de proteção, de máscaras, de luvas, né? Os produtos de limpeza. Então, aqui eu coloquei uma foto ali de uma coleção aí nova que o Omo lançou ali para proteger a sua família, né, a sua casa. Então, vem, né, os produtos de limpeza aí também se dando bem. Videoconferência, né? É impressionante o fenômeno Zoom, gente. Eu nunca tinha ouvido falar de Zoom até a quarentena. De repente, né, o tempo inteiro, eu tenho um Zoom, agora virou isso. Eu marquei um Zoom, eu tenho um Zoom, né? Compra online, lógico, né? Então, todo esse processo de compra, de entrega, aumento também de compra de bicicletas e esteiras ergométricas, elétricas, né? Um amigo meu estava com uma no quarto lá de despejo dele, ressuscitou a esteira dele, está lá na sala dele agora, ele está correndo todo dia e tal. As plataformas de streaming, né? Agora, o mais louco é assim, que antes era só Netflix, né? Agora, se você tem só Netflix, você fica com vergonha, porque tem que ter Netflix, Amazon Prime, HBO, Apple TV, aqui na Espanha tem um que chama Filmin, enfim, né? Agora é igual canal de televisão, né? Virou isso, é uma loucura. E, pasmem, cerveja Corona, gente.
fiquei sabendo que aumentaram as vendas de cerveja Corona. Eu acho que as pessoas ficam querendo aquela coisa de, né, publicar foto com Corona, né? Então, cerveja Corona também aumentou aí o consumo. Acho ótimo. E aí vem o que eu acho interessantíssimo, né? Que essa necessidade da segurança, né? Que é ali o segundo degrau da pirâmide, né? De você se sentir protegido, de repente vira, está associado a uma necessidade de luxo, né? de status. Né? Então, a gente tem máscara da Louis Vuitton, a gente tem máscara da Gucci, todas as grandes grifes já têm as suas máscaras, né? Aí eu trouxe a Billie Eilish também, que é a grande celebridade hoje pop, né? Então, cada dia ela aparece com uma máscara diferente, acho que é diamante, sei lá, que não protege porra nenhuma, né? Vamos combinar. Mas, assim, é a realidade, né? Então, quanto que deve ser? Eu não sei, eu não pesquisei quanto que é uma máscara da Louis Vuitton, mas eu imagino que, né, devem ser alguns dolarizinhos. Tem outras que não são tão de grife, mas aí eu adoro pesquisar também, exatamente, que é o grande produto agora, né, de consumo é a máscara, né? Então, se você pesquisar máscaras criativas, tal, já tem um montão. Essa que você imprime a sua própria cara, eu amei, eu tô louca para fazer, assim, porque é isso, você manda uma foto, assim, né, dessa parte da cara, e aí você tem a sua máscara, né? Eu achei incrível. E aí tem os trajes também, né? Que vão aparecendo, né? Principalmente na China, né? Esse povo realmente é louco. Essa daqui, parecendo um astronauta, é a Naomi Campbell. Foi um escândalo e tal. Ela apareceu no aeroporto desse jeito, parecendo um astronauta, né? Imagina quanto que ela gastou nessa roupa, né? Esse de cima foi um chinês, óbvio, que criou essa roupa para tanto a de cima quanto a de baixo, principalmente para você poder ir para boate, né, para pista de dança, estando protegido, né? Então, aí é óbvio que é o que a gente estava falando também dessa velocidade, né, tecnológica, né? Você tem uma necessidade, uma demanda para a sociedade, né? E aí rapidamente vão aparecendo, né? Aplicativos e drones e roupas, né? Enfim. Aí eu trouxe 2 exemplos mais gambiarra, que também a gente podia ficar, né? O tempo inteiro, eu só compartilhando fotos das pessoas com suas gambiarras, né? De máscara, com garrafão de água, né? Mas esse moço aqui no hospital, eu achei bacana, porque são costureiras de Granada, aqui no sul da Espanha, que meio que foi lançado um desafio para elas criarem essas roupas, né? Então, essa aqui, por exemplo, é um monte de saco de plástico, né, gente? Mas até que ficou bacana. Eu amei o cachorrinho, gente. Assim, imagina, eu fiquei imaginando ela ali envelopando o cachorrinho para eles passearem, né? Então, mas é isso, eu tive que ficar resistindo, porque eu amo essas coisas. Então, cada série dessas, eu podia ficar mostrando assim 300 fotos, né? Mas a gente está fazendo um apanhado geral, então vamos tentar traçar um panorama que é melhor, né? Agora a gente entra, né, nesse comportamento das marcas e como que as marcas foram reagindo, né? A gente tem esse primeiro fenômeno que é essa separação dos elementos das marcas, né? Então, o McDonald's fez isso, o Audi fez isso, a Coca-Cola fez, outros fizeram. E aí é muito aquela dinâmica que a gente observa muito na publicidade, que eu tenho problema com isso, né? Já que eu sempre estou buscando formas disruptivas, novas linguagens, novas estratégias, que é muito isso, né? De repente,
toda marca começou a mudar a sua logomarca para entrar nessa dinâmica do coronavírus, né? A que eu mais gosto é do Mercado Livre, que aí eu acho que é mais original, né? Que aí mudou a marca colocando os cotovelos ali cumprimentando, mas realmente é uma prática muito da publicidade e é algo que, por exemplo, o McDonald's, eu sei que eles estão oferecendo cursos e aperfeiçoamento para pequenos comerciantes, na linha de empreendedorismo. O McDonald's tem um programa voltado para empreendedores, principalmente agora no coronavírus. Então, ok. Então, tudo bem. Você tem que pensar que você tem que ter uma reação integrada entre vários elementos ali que estão relacionados à sua marca, né? Que seja a logomarca, mas você também colaborar com a sociedade, né? Se fazer presente na sociedade de uma maneira mais efetiva, sem ficar só brincando com o desenho da sua logo, né? A outra questão, que aí tem o link, vocês vão ver depois, gente, é impressionante. Você entra no YouTube, tem várias pessoas que reuniram os comerciais que foram feitos, né, no momento da pandemia, e eles foram observando que é uma mesma formulazinha. Primeiro que sempre começa com o pianinho. Tim, 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 tim. E aí, a maioria, cenas das cidades vazias. Aí vem um discurso, todos juntos, vamos vencer, o mais importante são as pessoas. É impressionante, parece assim, um roteiro que foi adaptado para cada marca. Só que aí é isso, né? Como a gente não está mais dentro de uma dinâmica de televisão, né? Que a televisão, antigamente, né? Os comerciais passavam e a gente só via um comercial de novo se ele aparecesse de novo, né? Agora não, tá tudo no YouTube. Então, assim, as pessoas elas têm esse nível de inteligência, né? De observar assim, hello, esse discurso, né? Que a gente sabe que vocês estão nem aí, que vocês querem que a gente compre, né? As pessoas não são mais idiotas. Então, esse discurso ele tem que estar aliado a ações efetivas, né? Porque senão realmente vira um discurso vazio e extremamente interesseiro e oportunista, né? Que vocês fazem essa pesquisa para vocês verem. Tem vários vídeos como esse, né? Todo comercial de Covid são exatamente os mesmos, né? As mesmas frases, as mesmas palavras, as mesmas técnicas ali, opções ali de vídeo são exatamente as mesmas. E aí eu gosto de trazer casos que eu acho que são mais interessantes, né? Então, a Ambev é uma que eu venho observando várias iniciativas da Ambev nesse sentido, de sustentabilidade, de impacto social, de parcerias com startups, com organizações, com ONGs, né? Então, a Ambev, por exemplo, ela produziu álcool gel para doar para hospitais públicos, né? Envolvendo também outras marcas, buscando essas parcerias para realmente, né, colaborar com um momento de crise da sociedade. O Burger King também é outro, né, que vem doando parte da receita ao SUS. Então, também é outra iniciativa que não sai daquele comercial emocional com pianinho e um discurso ali que está sendo repetido para uma ação mais efetiva. O iFood também, aqui eu coloquei três ações que ele está fazendo, né? De doar 50 milhões da receita para assistência a pequenos estabelecimentos, injetar 600 milhões no mercado brasileiro, enfim, né? Porque realmente, assim, e é aí que eu percebo essa oportunidade, assim,
a minha atuação profissional, né? De você realmente avançar nessas soluções das marcas, né? Para uma responsabilidade social, meioambiental, cultural, né? De uma maneira criativa, de uma maneira que realmente case com o conceito que está sendo trabalhado pela marca, o seu público, né? Para não virar realmente um discurso vazio e persuasivo. A Magalu, né, a Magazine Luiza também, assim, já tem 2 cases dela na Covid. Esse é o que ficou mais conhecido, né, da mulher poder denunciar, né, porque, gente, é surreal, aumento de mais de 40% de violência doméstica, né? Então, todos esses agressores confinados com suas mulheres, né? É óbvio que ia gerar esse tipo de fenômeno, né? Então vem uma marca, esse serviço ele já tinha sido lançado pelo Magazine Luiza, mas com todo esse fenômeno do confinamento, né, foi muito reforçado, né, até a divulgação de você, dentro do próprio aplicativo do Magazine Luiza, você ter esse botão, digamos, escondido, que você pode já acionar diretamente para acionar a polícia no caso de agressão. E aqui a gente tem um caso que, assim, eu particularmente, eu me vejo muito implicada, né? Que é toda a questão cultural, né? Então, a Universal, por exemplo, criou esse festival Música em Casa, né? Então, porque, né, os artistas, gente, desde a digitalização da música, né, que a gente não tem mais aquele consumo, aquela compra de CD, de disco, a receita dos artistas vem muito de shows, né? Assim, eu tenho amigos músicos que eles falam muito sobre isso, né? Então, de repente, você não tem mais show, né? Então, a gente está num momento bem complicado. Então, vem toda uma questão agora de fomento público e privado para a cultura. Então, o Itaú Cultural lançou uma série de editais, a gente tem várias secretarias de cultura pelo Brasil também lançando editais de emergência, e tem que ter mais, né? Tem que ter mais porque justamente num momento como esse a gente percebe como que é importante, né, você ter ali, né, esse consumo cultural, né, para você manter um pouco de sanidade mental ali do meio disso tudo, né? E o case da Tereza Cristina eu acho emocionante, né? A gente estava falando antes de começar, a Tereza Cristina é uma sambista do Rio, né? Ela está sempre pela Noite do Rio, assim, mas ela realmente, assim, virou um fenômeno. As lives da Tereza Cristina, ela foi apelidada de Cristinder, né? Então, ela tem as lives dela que as pessoas começam a se paquerar ali pelo Instagram, várias personalidades, Gilberto Gil participando, Caetano Veloso, e aí começou um fenômeno de apoio à Tereza Cristina, né? A bombar o canal do YouTube dela para ela conseguir um patrocínio. E até que a Original veio com a proposta para ela, porque ela sempre tomava Heineken nas lives, era muito engraçado. E um garrafão de 600 ml na boca. Então, era cantando e tal, e pegava o garrafão de Heineken, sempre estupidamente gelado, que ficava todo mundo assim, gente do céu, né? Mas aí veio a Original, Heineken, não, minha filha, vai tomar a Original, né? Então, aproveitou. E aí a gente percebe uma microtendência que estava quase macro, que é essa corrida pelos likes, né? Essa loucura, né? Agora o negócio está ainda mais crítico, né? Porque todo artista agora quer uma marca patrocinando seus lives, né? Então virou realmente, no âmbito da cultura, virou o grande desejo ali é você ter uma grande marca ali te patrocinando.
A gente entra aqui já na última parte nessa tendência que se consolida cada vez mais, né? Então, todo esse plano de ações, né, para as empresas se tornarem realmente mais sustentáveis e socialmente responsáveis, esse alarme que se acendeu, né, com essa percepção de como que a gente vem sendo nocivo ao planeta, vem destruindo ao planeta, como que o planeta está agradecendo a gente estar dentro de casa, né? É um fenômeno que intensificou muito essa Agenda 2030, né? Que é uma agenda que foi, digamos, ela foi configurada em 2015, né, uma série de conferências e encontros da ONU, né, e aí eles lançaram o que a gente chama, né, de ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 objetivos e 140 e tantas metas, né, todos relacionados com um papel mais efetivo, né, para uma sociedade mais justa, né? Então, a gente tem muitas pautas para a igualdade de gênero, a gente tem muitas pautas para igualdade social, meio ambiental, né? Então, sempre visando isso, visando que empresas, corporações, fundações, instituições, órgãos do governo estejam voltados, né, para uma série de medidas e pactos, né, para essa sociedade mais saudável, um planeta mais saudável, né? Então, aí entra o que eu tinha falado, o cuidado com o planeta também, o cuidado com o outro, né? E isso está uma loucura agora, né? É algo que, se você pesquisar, como as empresas estão realmente revendo isso, né? E aí é que entra todo esse aspecto que eu coloquei também, que está dentro da inteligência coletiva, né? De todas essas colaborações, pactos e parcerias de projetos comuns para a sociedade. Aí aqui eu fui colocando palavras-chave e a gente tem vários cases nesse sentido, né, que a gente observa projetos, né, que são resultado de parcerias. Então, uma grande empresa com uma startup, com uma ONG, com comunidades, né, a gente vê muito essa questão da tecnologia, arte e ciência também, né, arte a gente pegando criatividade, né? Então, não mais discursos superficiais e persuasivos, né? É como que as pessoas elas chegaram num nível que elas estão muito mais exigentes, né? E elas têm muito mais acesso a informações e a dados, né? Então, assim, aquele discurso publicitário que a gente via, né, nos anos 50, né, beba, coma, né, ensinando as pessoas como consumir, isso já está totalmente ultrapassado, né? As empresas realmente elas têm que entrar num sistema ali mais cooperativo, colaborativo, né, com a sociedade de modo geral. Então, a gente tem muito também, né, dentro desse contexto, a gente tem esse fenômeno das startups, do empreendedorismo, né? Então, a gente já vê essa autonomia de iniciativas, né? E essa deshierarquização, né, no sentido de uma startup chegar para uma grande empresa e oferecer um projeto, e aí eles buscarem um parceiro tecnológico, né? Então, isso também é algo que a gente observa uma intensificação agora. E outra coisa que eu gosto de trazer é esse termo que eu uso muito, porque é o que eu gosto de oferecer enquanto serviço, enquanto trabalho, que as empresas como patrocinadoras de experiências, né? Então, experiências realmente palpáveis e significativas, né, que saem ali do discurso. Então, eu, por enquanto, porque como eu ofereço experiências coletivas, né, e tal, aí tá meio... tá tendo um impacto nisso.
por isso também que eu estou me reformulando, pensando também nesse braço mais da sustentabilidade. Então, acho que é algo que todo mundo deveria fazer, a partir desse momento, né, de pensar outras vias, outros meios, ampliar a visão, que eu acho que é muito importante. Eu trouxe esse case, a gente tem vários, mas esse case eu gosto muito porque a gente vê aqui, né, duas grandes empresas, né? Então a gente tem o Pão de Açúcar e a Ambev, né, juntas com uma startup, né, para uma iniciativa de reutilização de vidro, né? Então, assim como esse case, a gente tem vários, assim. São iniciativas, por exemplo, uma ONG que convida uma instituição, uma corporação, e juntos eles desenvolvem esse tipo de projeto de impacto social que vai gerar ali ganhos para a sociedade de modo geral, né? Então, a gente tem vários, mas, né, eu também poderia ficar o tempo todo aqui só falando desses cases que eu acho que são bem interessantes e se intensificaram. E aí, gente, para terminar, eu gosto muito de trazer essa reflexão que ela serve tanto nível pessoal quanto nível de marcas. A gente vê a aplicação do Ikigai, né? O Ikigai é essa espécie de organograma de propósito, né? Então, é algo que agora que eu falei dessa parada e tal, de análise, de avaliação, eu acho maravilhoso para um processo de reflexão, de análise, né? Então, ele divide, né, em 4 grandes áreas, né, que estão relacionadas ali à sua atuação no mundo, né, à sua atuação profissional. Então, tem essa parte do que eu amo fazer, né, e aí tem que realmente parar e pensar o que eu amo fazer, né, fora, né, do que aquilo que eu faço bem feito, né, porque às vezes você faz uma coisa muito bem feita, mas você detesta, né, mas enfim, né, karma, né, praticamente, né? O que eu posso ser pago para fazer, então, quais que são as demandas e as necessidades, né, que eu identifico, que eu posso suprir e aí receber por isso, né, e o que o mundo precisa, né, que aí tem a ver mais com o que a gente está falando, né, de sustentabilidade. E aí a gente vai juntando todas essas coisas, né? Que entra, né? O que eu amo fazer com o que eu faço bem feito, aí já é a sua paixão, né? O que eu faço bem feito e o que eu posso ser pago, aí já é a sua profissão, né? Que às vezes você passa a vida inteira numa profissão que você faz bem, você ganha bem, mas que você não ama, né? O que o mundo precisa com o que eu amo fazer, aí já entra a coisa da missão, né, que é muito bonito, mas às vezes você está com dívidas até o teto, né, porque você, o mundo precisa, eu amo e tal, mas, né, está comendo pão com pão diariamente, né? E a parte do que o mundo precisa e o que eu posso ser pago para fazer, né? Que aí é aquela linha da vocação, mas às vezes você está super frustrado com aquilo, né? Porque não é o que você ama. Então, o Ikigai junta isso tudo. Ai, gente, isso é maravilhoso, né? Assim, poucas pessoas conseguem chegar no Ikigai, né? Nesse nirvana, digamos, de propósito. Mas eu acho que vale refletir um pouco, né? Porque aí a gente pode ter uns insights também, né? Nessa questão, aí entra muita análise de mercado também, que é importante, autoanálise, né? E aí todo um estudo voltado para as marcas também entram aí nesse organograma, né? Gente, a gente chega no nosso check-out, né? Que aí eu também termino com uma música, também dos anos 80, não é verdade? Porque
eu pareço que não sou, mas assim, já tenho uma certa idade. Mas eu amo essa música, que eu acho ela cheia de energia, que a gente começou muito apocalíptico, né, e tal, né? Olha só, hoje o sol... E a gente tem que terminar mais positivo, né, como a própria vida. Então, colocar uma musiquinha aqui, e aí nesse meio tempo, né, é a reflexão final, né? Então, se vocês quiserem ir soltando palavras também ali nesse check-out, né, de como que vocês, né, foram afetados, o que ficou mais forte, também é válido, né, como memória. Então, eu coloco a musiquinha e depois a gente abre para perguntas, comentários, enfim. Então, vamos lá. Oh my God, o que passou? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que existe em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero ver o amor numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer assim do que não. Hoje o tempo voa, amor. Olha a modernidade líquida. Pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que esconde amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Eu quero ver o amor numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, e realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Então, gente, gratidão, namastê, porque eu tô Age of Aquarius, né? E aí, qualquer coisa, quem quiser continuar conversando, enfim, estamos aí. Genial seu trabalho, sua posição. E você falou de transdisciplinaridade, né, do seu projeto, né? Eu queria saber um pouquinho o que você pesquisa mesmo. Você falou bem no início, assim, do seu projeto de pós-doc aí nessa cidade horrível, né? Que gente não vão Barcelona, entendeu? Já tem um problema sério, você chegar lá e não querer voltar. É o que acontece comigo, gente. Eu vim aqui a primeira vez em 2002, assim, e eu vim para fazer um mestrado de criação em sistemas interativos. Então, foi aí que eu comecei, porque antes eu trabalhava com interatividade online, né, com interatividade na internet. E aqui eu comecei a fazer o que eu chamo de interatividade física, que são sistemas interativos
que realmente oferecem experiências, né? Assim, se vocês entrarem no meu site e tal, vocês vão conhecer um pouco das brincadeiras que eu já fiz em Belo Horizonte. Eu fiz boa parte dos trabalhos, então eu fazia, por exemplo, umas caixas interativas na Praça da Estação, convidando as pessoas para dançar, para cantar, através desses sistemas, né? Então, o meu trabalho de pesquisa e de produção, ele é muito voltado para essas experiências interativas. E eu prefiro fazer em espaço público. Então, não, gente, tá a palavra interferir nos espaços públicos através desses sistemas interativos, criando essas situações, né, que vão transformar esses espaços em pontos de encontro. Então, a minha pesquisa de pós-doutorado, ela é voltada para... que aí vocês vão perceber como que a quarentena prejudica a minha pesquisa, né? Porque eu estudo justamente as interações nos espaços públicos e as formações espontâneas e efêmeras de coletividades. Então, assim, no momento agora eu estou mais no teórico, né? Porque eu não posso fazer as experimentações, porque eu, como artista, eu crio as situações e eu vou analisando essas questões, a questão contextual, comportamental. Eu gosto muito de observar como um mesmo trabalho, uma mesma intervenção, né, que convida o público a participar, a interagir, dependendo do espaço, vai ter uma configuração, né, pela questão cultural também. Então, por exemplo, eu já levei trabalhos para Portugal e os portugueses são super travados, assim, trabalhos interativos e tal, que eu tive dificuldade. Aí já levo para a Itália, aí os italianos, assim, brigando para ver quem participa, né? Então, eu gosto muito de analisar as configurações culturais interferindo nesses processos de recepção coletiva de trabalhos. Bem nessa linha. Nossa, muito legal. Posso dar uma palestra só mostrando as coisas que eu faço? Não, mais, Fernanda, ainda mais agora que nós adaptamos que esse formato pareça online. O Eduardo, aqui no chat, tem uma pergunta. Fernanda, para você, qual a melhor campanha publicitária nesse momento de isolamento social? Eu acho, gente, que a melhor campanha publicitária é a campanha que vai divulgar o que você está fazendo efetivamente, entendeu? Então, você vir com musiquinha emocionante, nós nos preocupamos com você, né, que toda aquela, né, que eu falei, acessem esse link que é divertidíssimo. Então, assim, eu acho, por exemplo, no Brasil, eu posso dizer que eu acho que uma das marcas que eu percebo mais cases e mais iniciativas é a Ambev, por exemplo. Né? Então, eu acredito nisso. Eu acho que, além de criatividade, né, eu venho de uma geração, né, quando eu comecei em publicidade, né, você tinha que ganhar prêmio, né, em Cannes, no Clube de Criação de São Paulo e tal. Agora isso ficou superficial, ficou vazio, ficou um discurso pelo discurso, né? Então, realmente, agora o negócio o buraco é mais embaixo. Posso falar aqui, gente? Guilherme? É o seguinte, eu fiquei muito interessado sobre o seu projeto de interação social, né, em público. Você pensa em fazer isso, campanha publicitária, até para melhorar ou incluir a imagem de uma empresa na sociedade? Seu objetivo é sim ou não? Sim, Guilherme, exatamente, porque vamos voltar ao Ikigai. Cadê o Ikigai, né, gente? Ikigai, então, né? Amo fazer e tal, bababá, mas se eu ficar
só no âmbito cultural e artístico, gente, aí eu não consigo pagar as minhas contas. Então, foi por isso que eu também direcionei toda essa parte de experiência, pensar a marca como uma patrocinadora de experiência, de interagir com o público, né? Tudo isso que eu observo, eu aplico, né? Então, pensar estratégias, ações, criações para as marcas, para as empresas que gerem essa interação mais concreta, que tem a ver com o propósito da marca, que tem a ver com o conceito que a marca está trabalhando, com o seu público, de uma forma mais criativa, que não entre nessa repetição de fórmula, né? Que é o que eu estou falando, esse discurso publicitário que realmente não convence mais. Então, sim, sim, sim. É o meu direcionamento, é levar tudo isso para as empresas e tal, é o que eu venho trabalhando. Quando eu convidei ela por várias coisas, assim, é porque ela tem essa trajetória que é muito interessante, né? É uma pessoa que é uma artista muito criativa, mas que consegue pensar. A gente tem um clichê que eu não gosto de ficar reproduzindo ele, mas é o pensar fora da caixa, né? Porque esse pensar fora da caixa ficou dentro da caixa. A real é essa, né? As pessoas estão falando, quando alguém te falar isso, pensar fora da caixa, você olha para a reunião e você fica assim, vai vir dentro da caixa, né? Mas assim, por que a gente está dizendo isso? Que eu acho que é a capacidade, aí sim, como comunicadores, né? Vocês, informação, alguns de nós aqui já formados nesse webinar, somos capazes, saímos com as grandes habilidades de ler o mundo, de ver para onde que as pessoas estão indo e como que a gente pode se encontrar nisso, né? Porque o que eu acho assim, que é uma macro tendência aí dentro da fala da Fernanda, e aí eu acho que ela é muito pertinente nesse momento, é que não tem mais a caixinha de jornalista, não tem mais a caixinha de publicitário, não tem mais a caixinha de artista, não tem mais a caixinha de empresa, não faz responsabilidade social, né? E agora, como nós que estamos lidando com uma coisa e isso é macro tendência, porque tudo que a gente viu precisa de alguém pensar nesse fluxo de comunicação e de interação entre as pessoas, seja online, seja offline, isso é da gente. E como que a gente faz isso? Como seres assim, como pessoas que estão sendo qualificadas para observar o mundo. Tanto é que a gente é comunicador social, né? O que é a nossa função? Então, assim, trazendo de novo, o que eu acho? Eu sei que é difícil, vocês estão jovens. Olha para a Fernanda e fala, nossa, que carreira longe. Mas não é, assim, porque assim, realmente a Fernanda já tem uns aninhos acumulados de estrada, começando com esses 7 anos 80 dela aí, já entregou, né? Ai, gente, nem fala. Mas brincando ou não, vocês, por exemplo, na geração de vocês, têm mais facilidade de entender coisas que a gente já não está entendendo mais, principalmente, eu acho que dessas interações mais digitais, ou dessa conexão do on e do off. Por que eu estou dizendo isso? Assim, que todos nós aqui somos criativos, todos nós aqui, todo ser humano é criativo, ponto. Né? Mas, ponto. Todo ser humano é criativo. Mas nós somos aqueles que somos qualificados para observar o mundo e para ter ideias geniais voltadas para esse lugar, onde que a gente pode atuar. Né? Então, o Ikigai, eu acho que é uma figura muito feliz, como ela mesma disse, é difícil. E aí eu vou reforçar aqui a questão da autoanálise, né? Eu acho que tem a questão da análise do mundo e da questão do outro, né? Acho que tem esse terceiro elemento aí, que é o meio do caminho, né? Entre eu e entre o planeta, tem a sociedade, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais lidar com a diversidade. Quando eu falo eu, é eu, professores, e até mesmo o que a gente promove aqui dentro da escola, né? Então, assim, eu nem fiz um comentário, fiz um super comentário, na verdade, né, Fernando? Mas, assim, eu acho que é para vocês pensarem isso, assim. Né? E contem conosco. Outro dia eu e o Fernando tivemos uma conversa que eu acho que eu falei isso com ela, assim, eu acho que eu nasci para ser anciã. O que é nascer para ser anciã? E é muito doido quando a gente vê que a gente é uma geração que outro dia estava na idade de vocês, né? E que a gente já está meio anciã. Né? Mas, assim, talvez contar com a gente, e aí eu falo a gente, Délcio, Léo, Fernanda e alguns, né, os adultos mais vividos, para promover essas conexões, para promover, porque eu acho que quando eu falo que a gente é ancião, porque a gente é a última geração que lembra do mundo analógico. Com certeza. Não, a gente é a penúltima, eu acho. Tem os nossos pais. Mas a gente soube fazer o digital, eles não souberam, eles ficaram lá. Tem uns que são até espertinhos. Eu não posso ser generalista aqui, não, porque tem sim,
E eu não estou Tem. sendo, né? Mas, por exemplo, minha mãe acha que o Facebook está perseguindo ela, mas usa o Google perfeitamente. Eu falo, faz o Google logada, não vai adiantar. Ele já sabe o que você está fazendo. Sim, não, e eu acho que uma coisa que você falou que eu acho bem interessante, uma coisa que todo mundo é criativo, né? Todo mundo é criativo e o nosso papel é canalizar essa criatividade e dar uma certa direção. Por isso que você vai criando essas plataformas, você vai criando essas dinâmicas, né? O Hermes Pardini, por exemplo, né, chega e convida cada um a fazer o seu vídeo cantando. Aí cada um vai ter a sua maneira, né? O Tusia Museum vai propor para as pessoas fazerem as suas versões de quadros famosos, né? Então eles oferecem uma plataforma, oferecem um espaço, lançam uma proposta e colocam aquilo em rede, né? E aí facilita justamente essa expressão da criatividade que é comum a todo ser humano, né? Muito interessante, muito interessante. O que eu vejo hoje em dia é que a forma de monetização das plataformas vem mudando muito também a forma que o público vê a publicidade. Eu vejo que, tipo assim, o próximo passo de nós publicitários é encontrar uma forma de não incomodar o cliente. Eu vejo que muitas pessoas em comentários aplicativos, eles falam, eu estava tendo uma experiência com o aplicativo e de repente veio uma propaganda. E eu acho que uma empresa não deve ser uma inconveniência para ninguém. Eu acho que daqui eu pretendo olhar, analisar também, sempre tentar não incomodar. O próximo passo do publicitário é esse, tentar incluir a experiência publicitária dentro do meio digital, entendeu? De forma que um anúncio não sobrepõe uma imagem, por exemplo, de um jogo ou de um filme que a pessoa esteja vendo, ou então o cara tá vendo lá o vídeo, gosta, no meio da risada vem um anúncio. Então, eu acho que essa, na minha opinião, seria uma grande, junto com esse doutorado que eu estava imaginando, vou expor. Eu estava imaginando você fazendo uma experiência no Rock in Rio com uma grande marca, fazendo aquele público todo interagir. Olha isso. Isso mesmo. Tem, né? No Rock in Rio sempre tem umas instalações de marcas, assim. Teve uma, eu acho que foi da Trident, que eles colocaram uma instalação interativa que as pessoas podiam tocar instrumentos virtuais. Eu não lembro direito como é que era, mas assim, eles já fazem isso. E isso que você falou, Guilherme, tem muito a ver com o que o McLuhan mesmo já falou muito, né? Como que um novo meio ele herda as características do meio anterior, digamos, né? Então aconteceu com o cinema, por exemplo. O cinema, quando começou, ele herdou muito a linguagem do teatro até ele encontrar a sua própria linguagem, né? Os primeiros filmes eles eram muito teatrais, tinham aquelas expressões. A gente vai ver filme antigo, né? Tipo, tipo, porque tinha esse aspecto do teatro, né? A mesma coisa a televisão com rádio, né? Que herdou também, né? Todos os programas que existiam no rádio, de repente eles foram transformados em programas de televisão. E a publicidade está passando por um grande desafio agora, que é isso, porque a forma de remuneração de receita das agências, né, a principal ainda é essa comissão pela venda do espaço, né, a venda do espaço publicitário. E aí os meios digitais, eles ainda estão agarrados nisso, né, porque a sua receita vem da venda do espaço para a marca, para o cliente, né? Só que, assim, gente, ninguém suporta, assim. O grande desafio do YouTube, por exemplo, é que a gente não pule quando acabar os 5 segundos iniciais, né? Assim, isso, inclusive, é uma discussão, né? Como é que você vai com um vídeo publicitário que a pessoa não escolheu ver, né? Ela está querendo ver um videoclipe
da Madonna, sei lá, ai, gente, a gente é velho mesmo, né? Que a gente dá exemplo antigo, mas a gente, né, vai ver um videoclipe da Madonna, e de repente vem um comercial do McDonald's, aí vem né, o 1, 2, 3, 4, 5, o desafio é você fazer com que a pessoa não pule, mas ela vai pular, tipo, né? Alguém aqui, eu quero saber, alguém levanta a mãozinha aqui, que queria ver um vídeo, começa um vídeo publicitário e você não pula, você continua vendo o vídeo publicitário? Alguém, por favor, manifeste-se. Ninguém? Você entra num portal, né? Você vai ver um portal da Globo e tal. Você está querendo ler a notícia, vem um monte de anúncio no meio, né? E tal, assim, você fica revoltado. Mas infelizmente, é ainda um desafio muito grande, muito grande. Por isso que as empresas acabam repetindo as fórmulas também, né? Querendo ou não, não tem uma forma de regulamento, né? Impor limites a um layout padrão, porque cada site tem um layout e querendo ou não, isso não tem como você delimitar. Eu só acho que, tipo assim, o que está mudando muito, eu estou vendo no Instagram aqui na minha cidade, os próprios influencers estão incluindo também, tipo a TV Globo, só que o da Globo dá muito na cara. Eles estão incluindo muito também o conteúdo das marcas nos vídeos, até nos stories. Então, tipo assim, às vezes eles estão falando de, isso aqui é muito bom, olha, e tipo assim, só citam. E isso aí, querendo ou não, eu acho que é a publicidade que mais gera retorno pela aprovação de experiência. Mas isso também está caindo numa questão problemática, porque já está virando meio Faustão, Ana Maria Braga, sei lá, aquela coisa de esse produto é muito bom e tal. Você sabe que ele está sendo pago para isso, assim, que ele não está falando que o produto é bom. Eu adoro usar um exemplo que não dá para você mais brincar com a inteligência do seu público, né? Que eu lembro, gente, há muito tempo, uma vez que veio a Grazi Massafera fazendo uma propaganda de shampoo da Palmolive, Grazi, com aquele cabelo, né? Aqueles tratamentos, produtos internacionais, vai no salão todo dia, e ainda teve uma cabeleireira ali na hora de gravar o comercial que deu um trato, ainda teve pós-produção, né? Se teve um frizinho ali na pós-produção, na edição, dá para você tirar. E ela falando como que o shampoo Palmolive é maravilhoso para o cabelo dela. Assim, ninguém acredita que a Grazi Massafera usa Palmolive. Sabe? É a mesma questão desses influencers todos, né? Teve o escândalo lá daquela influencer que fez festinha dentro de casa, né? Que tem, sei lá, milhões de seguidores, e aí a Gabriela Pugliese. As marcas os seguidores foram saindo, né? Foram abandonando, as marcas também foram indo embora, né? Então é toda essa coisa da cultura dos likes, né? Dos seguidores, dos influencers. Só que a gente já está sacando assim, ela tem 5 marcas que apoia. Você vai acreditar que ela, sei lá, gente, eu não conheço as marcas que apoiavam e tal, mas a gente vai acreditar ou a gente vai ver que assim, tá ali só para conseguir, né, as marcas para patrocinarem e tal, mas não usa o produto coisa nenhuma, né? Então tá caindo nisso também. Gente, estamos assim, até o povo tá vendo aqui. Eu vou abrir para a última 1 ou 2 perguntas finais para a gente poder encerrar, porque o assunto é ótimo, é longo, eu só tenho a agradecer. Não estou finalizando, estou dando duas últimas perguntas ou comentários, gente. Uma coisa que eu queria era pontuar é a questão do TikTok, Fernanda. Que a gente está vendo aí uma nova plataforma, ainda mais agora em plena pandemia, né? E está sendo uma plataforma muito utilizada também para questões até de divulgação de marca e tal, tanto dos influencers. E eu queria que você comentasse um pouquinho.
Gente, o TikTok eu não conheço tanto assim, sabe? Mas o que eu sei é que ele oferece digamos, features, mais ferramentas para os vídeos, né? E tem essa coisa dos desafios também, né? Então eu acho interessante que é bem um exemplo de você oferecer ferramentas e propostas e desafios que vão estimular a criatividade, né? Então eu acho assim, os vídeos que eu já vi e tal, eu acho que tem muito esse aspecto da criatividade, porque ele estimula e ele oferece ferramentas e recursos para otimizar essa criatividade. Então, eu acho bem interessante, porque eu vejo que estimula, né? As pessoas realmente entram nessa dinâmica, né? Porque tem esse direcionamento também. Mais um, gente. Professor Léo Cunha, você abriu o microfone, você vai querer falar? Não, eu ia só dar uma sugestão para a Fernanda, porque ela falou dos portugueses são muito caretas e travados com instalações. Eu participei de um evento em fevereiro, logo antes do início da pandemia, pertinho do Porto, e conheci uma artista e também meio performer sensacional chamada Marta Bernardes. Não sei se você já ouviu falar dela, depois você procura coisas dela, que eu achei ela. E é portuguesa, né? Então, só porque é a exceção que confirma a regra, mas ela é muito legal, assim. Não, mas eu morei no Porto, inclusive, eu fiz parte do meu doutorado lá e eu conheci artistas incríveis, assim, conheci performers e tal, mas eu falo mais no âmbito comportamento geral, assim, e é muito interessante porque tem um artista que eu gosto muito, que ele também cria essas experiências coletivas em espaços públicos e tal, que é o Rafael Lozano Emer, que é um dos artistas que eu pesquiso. E ele estava falando, é muito engraçado, porque ele estava falando justamente dessas expectativas que a gente cria em relação à recepção do trabalho, né, num espaço público, né, em determinada cultura. E ele falando de dois casos que foi bem interessante, porque ele se surpreendeu. Um caso foi o caso de Portugal, né? Ele estava falando de um mesmo trabalho que chama Body Movies, que é um trabalho com projeções de sombras em grandes edifícios, sombras de grandes dimensões, com imagens do público que está ali na hora interagindo, né? Então o público é projetado nessas sombras. E ele falando que antes de ir para Portugal, ele estava com uma expectativa assim super alta, assim, porque ele pensava assim, português, sangue latino e tal, eles vão interagir muito. E quando ele levou o trabalho para Lisboa, as interações foram bem tímidas, assim. E ele falou que quando ele foi levar para Londres, né, que ele imaginava que inglês é frio, o inglês não vai interagir, ele se surpreendeu ao contrário, que os ingleses se jogaram e tal, e super interagiram. Então, é interessante isso também. Às vezes a gente tem uma impressão, a gente acha, né, que por certas características culturais, a gente vai ter uma reação coletiva mais expressiva e pode até acontecer o contrário, assim, porque foi o que aconteceu comigo também. Eu vi essa entrevista do Rafael depois, eu pensei, tá vendo? Ele também. Bom, Fernanda, só agradecer, né? Assim, obrigada foi a você. Muito legal. Acho que assim, né? É muito assim, quando a gente convida alguém, a gente fala, não, acho que. E foi assim, surpreendente, assim, eu que estava aqui, né? Promovi assim, falei, Fernanda, vem falar aqui com o povo, acho que tem umas coisas para você dizer, e, não, muito surpreendente, acho que dá para a gente pensar outros temas, novos temas, a partir também dessas novas experiências aí que você está traçando aí para sua vida. Uhum. A gente vai te aproveitar, já que você tem essa super abertura, né, gente? Adoro. O pessoal gostou, deu para ver aqui nos comentários do chat, acho que também o fato de eles estarem envolvidos, né? E acho que os retornos foi muito bom, acho que abre para a gente algumas possibilidades. A Cintia Enoch está aqui agradecendo, eu acho que está sendo muito mais legal, assim, pelo que eu estou sentindo,
eu tinha te falado no começo, né? Eu vi que 3 professores aderiram, eu fiquei muito legal, porque você está conectando também com o que eles estão pensando e falando na sala de aula, né? E eu acho que essa conexão é muito interessante, assim, né? Porque acho que é importante para os alunos, é importante para os docentes, é importante para você também que está, neste momento, fora, né, do espaço de ensino-aprendizagem mais formal, já esteve aqui, né? Então, assim, só agradecer mesmo, assim, acho que foi muito rico, né? E eu acho que essa costura, né, que é feita com os clássicos da comunicação, né? Sim, eu gosto de fazer porque, gente, não é à toa que a gente lê até hoje e a gente consegue trazer para os dias de hoje, né? Eu acho que isso é importante também, porque para fazer sentido, né? Porque às vezes eu penso, gente, mas para que eu estou estudando Walter Benjamin, né? Que é a década de 40, 1940, o que tem a ver? De repente você vê um monte de coisa aí que ele levantou que a gente pode trazer para hoje, né? Eu acho que isso é importante também, né? A gente ter essa base para analisar o contemporâneo, né? E isso faz a diferença da nossa profissão, né? Que às vezes a gente fala assim, mas tem tanta gente produzindo conteúdo, para que eu vou fazer jornalista? Tem tanta gente fazendo de jornalista na internet, outros estão fazendo de... Mas não, eu acho que é isso, trazer para a gente, né? Para todos nós aqui hoje, muito obrigada mesmo, para a gente ver que não, peraí, tem um jeito de olhar para essa sociedade, de pensar esses processos comunicacionais e essas interações que a gente aprende aqui dentro desse campo de estudo. Com certeza. Eu queria agradecer também pelo convite. Igual eu falei, assim, eu achei super coerente, assim, né? De repente tá em contato com a Uni de novo, né? Assim, foi onde eu comecei, né? Eu amo ser professora, amo esse ambiente de troca, de compartilhamento. E isso surgiu de uma conversa nossa, né? Porque eu acho que é isso também, assim, eu gosto a gente, né, que trabalha com ensino, né, com conteúdo, assim, às vezes você organizar as coisas, né, é bom também nesse momento de reflexão, de análise, né, e você vai organizar ali, fazer uma linha de pensamento ali para compartilhar também e estimular a continuidade também, né, dessas reflexões, aí cada um trazer para si, né, dentro do contexto também, e nessas projeções futuras também de próximos passos, né, a partir de tudo que está acontecendo, né, ter um pouco essa estrutura, essa base aí para não se sentir tão flutuante aí, tão perdido, né? Obrigada mesmo.